Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer alguns comentários aí da tua prova da OAB de processo penal, para ver se tem alguma possibilidade aí de recursos, tá? E eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais aqui para vocês, primeiro convidando para quem já teve êxito aí de passar na primeira fase, para fazer a segunda fase conosco aqui do Espaço Jurídico, né? A segunda fase aqui de Direito Penal e Processo Penal é comigo, tá? E com o professor Ricardo Galvão. Então você aí que botou penal, convido vocês para fazer a segunda fase aqui no Espaço Jurídico e com certeza, fazendo aqui no Espaço Jurídico, ó, é aprovação, 100% de aprovação aí para você ganhar a sua carteira da OAB. Tranquilo? Então, pessoal, ó, a intenção desse vídeo aqui hoje para vocês é basicamente fazer alguns comentários à prova de Direito Processual Penal para ver se tem alguma possibilidade de recurso. De antemão, já vou te dizendo o seguinte, ó, geralmente eram 5 questões de processo penal, né, que a FGV cobrava nessa tua primeira fase. Nessa prova se modificou um pouco. Tá? Foram 4 questões tecnicamente de processo penal. Uma quinta questão que se colocou, apesar de se colocar dentro das questões de processo penal, tecnicamente foi uma questão de direito penal, que cobrava aí teoria geral da pena com execução penal. Então, tecnicamente, de processo penal, só foram das questões 65 à questão 68. A questão 69, tecnicamente falando, é matéria de direito penal. Se você me perguntar, Bruno, tem alguma possibilidade de recurso nas questões de processo penal? Infelizmente não, tá? Para quem aí ficou por pouco, não passou, não desanima, continue estudando que o pensamento é esse, é não desistir nunca, tá? E, pelo menos, processo penal eu não tenho uma informação, assim, uma notícia tão importante assim para vocês, porque pelo menos processo penal, os gabaritos aqui, na minha opinião, foram todos corretos. Tranquilo? Então vamos fazer alguns comentários rapidinho aqui, né? Para a gente ver as respostas de cada questão. Bota aí, Paulinho, na questão 65. Olha, pessoal, essa questão 65 era uma questão que a gente até tratou aqui em sala de aula, que falava de ação penal, tá? A questão dizia o seguinte, ó, Fábio, vítima de calúnia, crime de iniciativa privada, realizada por Renato e Abel, decide mover a ação penal privada em face de ambos. Após o ajuizamento da ação penal, os autos são encaminhados ao Ministério Público, pois Fábio pretende desistir da ação penal privada movida apenas em face de Renato, para prosseguir em face de Abel. Diante dos fatos na rala, assinale a opção correta. Olha para cá, pessoal. O que foi que aconteceu? Você tinha um querelante propondo ação penal privada contra 2 querelados, 2 acusados da prática de infração, e depois o querelante só queria desistir em relação a um deles. Pode? Não pode. Por que não pode? Porque estudamos aqui em sala de aula que a ação penal privada, ela é o quê? Indivisível. Ou seja, a acusação não pode ser dividida, eu sempre disse em sala de aula, ou se promove a ação contra todo mundo ou não se promove a ação em relação a ninguém. Se eu promover a queixa contra 2 acusados da prática da infração penal, se eu quiser desistir, ou eu desisto contra todo mundo ou não desisto em relação a ninguém. Tranquilo? Então a resposta correta, bota aqui na lousa, ó, era a questão letra B de bola, que dizia o seguinte, ó, a ação penal privada ela é indivisível, perfeito, princípio da indivisibilidade, logo Fábio não poderá desistir da ação penal apenas, né? Fábio não poderá desistir da ação penal apenas em face de Renato. Perfeito. Ou desiste contra todo mundo ou não desiste em relação a ninguém. Tranquilo? Então, não tem dúvidas aí a questão 65, a letra B, de fato, é o gabarito correto. Tranquilo? Vamos comentar agora, pessoal, a questão, ó, 66. Questão 66, que inclusive, vem aqui para mim, ó. Quem assistiu o revisaço aqui do Espaço Jurídico, amigo, quem assistiu o revisaço, eu dei um exemplo que era bem parecido com essa questão número 66 aqui. Se você assistiu o revisaço aqui do Espaço Jurídico, você acertaria tranquilamente essa questão. Porque no revisaço eu falei para vocês do que é considerado prova ilícita e a teoria das provas ilícitas por derivação, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Tá? Então quem assistiu o revisaço acertava essa questão 66 tranquilamente. Porque é o que diz a questão 66, bota lá na lousa. A questão diz o seguinte, ó. O delegado de polícia, desconfiado de que Fabiano é líder de uma quadrilha que realiza assaltos à mão armada na região, decide com sua equipe realizar uma interceptação telefônica, olha agora, ó, sem, olha o detalhe aqui, ó, sem, deixa eu botar aqui, sem autorização judicial, tá? Olha, vem pra cá, ó, interceptação telefônica, todos nós sabemos, só pode ser determinada para fins de investigação criminal e desde que tenha uma autorização judicial. Então, essa interceptação aqui já se mostra o quê? Ilícita. E a gente viu aqui em sala de aula que o que é prova ilícita? Prova ilícita é aquela prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais. Interceptação telefônica sem autorização judicial viola a norma constitucional. Então, é considerada prova ilícita.
E o que é que significa dizer? Que todas as provas que derivarem dessa interceptação telefônica também vão ser provas ilícitas, agora por derivação. Tá? Então, quem assistiu revisar se lembra disso. Olha aqui na lousa, bora lá. Aí ele diz, ó, durante algumas semanas escutaram diversas conversas, por meio das quais descobriram o local onde a res furtiva era armazenada para posterior venda. Com essa informação, o delegado de polícia representou pela busca e apreensão a ser realizada na residência suspeita, sendo tal diligência autorizada pelo juiz competente. Qual é o detalhe? Mesmo que a busca e apreensão em si tenha autorização judicial, qual é o detalhe? Eu só cheguei na possibilidade de realizar busca e apreensão, pessoal, vem para cá, ó, em virtude da interceptação telefônica que foi considerada ilícita. Então, na verdade, essa determinação de busca e apreensão, tecnicamente, significa o quê? Significa uma prova ilícita por derivação. Porque o pensamento é, eu só cheguei na busca e apreensão em virtude da decretação ilícita da interceptação telefônica. Então, a busca e apreensão vai ser considerada também prova ilícita, agora por derivação, nos termos do artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tranquilo, pessoal? Então, bota na lousa, ó. Continuando, ó. Aí ele diz, munidos no mandado de busca e apreensão, ingressaram na residência encontrando diversos objetos, fruto de roubo, como joias, celulares, documentos de identidade, etc. Tudo conforme indicado a interceptação telefônica. Ele ainda deixou claro aqui, ó, tudo conforme indicado a interceptação telefônica. Deixando claro o nexo causal entre a busca e apreensão e a interceptação telefônica, demonstrando claramente que a busca e apreensão é prova ilícita por derivação. Aí ele diz, assim, Fabiano foi conduzido à delegacia onde se registrou a ocorrência. Beleza, olha o que ele fala agora. Acerca do caso narrado, assinale a opção correta. Qual é a opção correta? Letra D de dado. Lembrando, pessoal, que essa prova que a gente está vendo aí, ó, é prova tipo 2, tá? O gabarito que eu estou dando é prova tipo 2, prova verde, tá? Então, esse gabarito que eu estou colocando aí para vocês é da prova tipo 2, prova verde. Aí a letra D é a resposta correta e não tem dúvidas. Olha o que diz a letra D. A realização da busca e apreensão não é admissível, pois derivou de uma interceptação ilícita, aplicando sua teoria dos frutos da árvore envenenada, não existindo justa causa para o juizamento da ação penal. Perfeito. Por que não há justa causa? Porque se a prova é essa, amigo, prova ilícita tem que ser inadmitida no processo. E a consequência da prova ilícita, qual é? A gente viu aqui em sala de aula, é o seu desentranhamento. Então vem para cá, ó. Se você assistiu revisar, seu amigo, a gente consegue matar isso aqui facilmente. Tranquilo? Então, a segunda questão aí de processo penal, também tranquila, sopinha no mel, fácil. Beleza? Próxima questão, vamos lá, para não perder tempo. Questão 67. Olha o que a questão 67 falava, ó. Questão tranquila aqui também, pessoal. Olha o que ela dizia, ó. Wilson está sendo regularmente processado pela prática de crime de furto. Então, veja, ele está sendo processado pela prática do crime de furto. Ele foi denunciado com qual conduta sendo narrada inicial? O delito de furto, beleza? Olha o que ele fala agora. Informação importante, ó. Durante a instrução criminal, entretanto, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, para a subtração, Wilson utilizou-se de grave ameaça, exercido por meio de uma faca. Aí ele diz, a partir do caso narrado, assinale a opção correta. Vem para cá, ó. Pessoal, essa questão 67, ela falava de um instituto chamado Mutatio Libelli. Esse instituto está previsto no artigo 384 do Código de Processo. O que é o 384? O que é esse instituto da Mutatio Libelli? Libelli, pessoal, vem acusação. Mutatio significa mudança. O que é que acontece? Quando a petição inicial foi narrado um delito de furto. Então, o acusado só estava se defendendo pelo delito de furto. A partir do momento que a instrução processual se desenvolveu, as provas trouxeram um outro elemento que mudou a tipificação. As provas demonstraram que, na verdade, o delito praticado foi o delito de roubo. Porque as testemunhas apontaram que houve ameaça. Se eu juntar ameaça com o crime de furto, eu passo a ter outro crime, passo a ser de roubo. E aí não pode simplesmente o juiz chegar no final e condenar o acusado pelo roubo. Por que o juiz não pode simplesmente condenar pelo roubo? Porque vai prejudicar o direito de defesa. Porque lembra, o acusado estava se defendendo dos fatos que foram narrados na inicial. Ele estava se defendendo do fato furto. Se durante a instrução há novas provas que modificam o tipo penal, os elementos produzidos demonstram que, na verdade, o tipo penal praticado foi outro, o que é que se exige na Mutatio Libelli, artigo 384? Se exige que o Ministério Público adite a petição inicial, incluindo esse novo elemento e corrigindo a tipificação. Para, a partir do aditamento, se abrir nova
colheita de prova para, a partir de agora, o acusado se defender da nova tipificação, que agora, no caso, é o crime de roubo. Tá? Então, se durante a instrução criminal a modificação dos elementos que constituem o delito, aí, meu amigo, o Ministério Público tem que aditar para corrigir a tipificação. E a partir da correção, em cima dos fatos que foram apresentados ao longo da persecução, a partir de agora o acusado tem que se defender dos novos fatos para, a partir de então, o juiz poder condenar. Tá? Então, se você pega o artigo 384 do Código de Processo, você vê que quando há mudança da acusação em virtude das provas produzidas nos autos, se exige o aditamento por parte do Ministério Público para se corrigir as circunstâncias fáticas para possibilitar novamente o acusado se defender da nova tipificação. Então, ó, se exige aditamento, é mutatio libelli. Beleza? Aí o que é que diz a questão? Ó? A questão diz o seguinte, a partir do caso narrado, assinala a opção correta. O que é que tem que se fazer? Olha a letra C, que era a resposta correta. A hipótese é de mutatio libelli. Mutatio, mudança, libelli, acusação. A hipótese é de mudança da acusação. E nos termos da lei, o Ministério Público deverá fazer o respectivo aditamento. É só pegar o artigo 384 do Código de Processo que você ia observar isso. Beleza, pessoal? Tranquilo, sopinha no mel, questão 67 da prova tipo verde aí. A letra C é a resposta correta. Vamos para a última questão aí de processo penal que caiu, ó. Repito, a questão 69 aí, pessoal, falava de direito penal. Apesar de estar dentre as questões de processo penal, tecnicamente é de direito penal com execução penal. Então, a questão 69 aí, ó, veja os comentários do professor de direito penal de vocês. Tranquilo? Questão 68, olha o que ela dizia, ó. Questão facílima, sopinha no mel também, ó. Questão 68. Eduardo foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. Beleza. Durante a instrução, negou a autoria do crime, afirmando estar na época dos fatos no município C, distante 2 quilômetros do local dos fatos. Como a afirmativa não foi corroborada por outros elementos de convicção, o juiz entendeu que a palavra da vítima deveria ser considerada. Condenando Eduardo, beleza. Veja que o juiz condenou Eduardo basicamente pelo depoimento da vítima. Tranquilo. Olha o que ele fez. A defesa recorreu, mas após longo debate nos tribunais superiores, a decisão transitou em julgada desfavoravelmente ao réu. Preste atenção na informação importante agora. Eduardo, após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, após a condenação, o que ele fala? Eduardo dirigiu-se então ao município C, em busca de provas que pudessem apontar sua inocência. E depois de muito procurar, conseguiu as filmagens de um estabelecimento comercial que estavam esquecidas em um galpão. Pessoal, isso aqui é uma informação importante, ó. Conseguiu filmagens de um estabelecimento comercial, né, que estavam esquecidas em um galpão. Ou seja, vem para cá, ó. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, Eduardo conseguiu o quê? Provas novas para comprovar a sua inocência. Se após o trânsito em julgado ele descobrir provas novas, ele, para comprovar a sua inocência, para certificar a sua inocência, ele tem que entrar com uma ação para desconstituir a coisa julgada material. E no processo penal, pessoal, qual é essa ação que visa desconstituir a coisa julgada material no direito penal? A ação de revisão criminal, pessoal. A ação de revisão criminal é uma ação que só cabe em favor do acusado. E nesse caso, observe, era uma ação que iria possibilitar o reconhecimento de sua inocência. Tranquilo? Aí continua na lousa, olha para cá, ó. Aí ele diz, ó, nas filmagens, Eduardo aparece comprando lanche em uma padaria. Com a prova em mãos, procura um advogado. O que é que o advogado tem que fazer? Entrar com a revisão criminal. Aí a questão facilmente dizia, ó, assinale a opção que apresenta a providência a ser adotada pelo advogado de Eduardo. Qual é o detalhe? Vem para cá, ó. Aqui não caberia recurso nenhum. Por que não caberia? Porque o recurso, lembra, eu ingresso para impedir o trânsito em julgado. Se ocorrer o trânsito em julgado, o que é uma decisão que transita em julgado? É uma decisão que não é mais passível de recurso. Então, na verdade, eu teria que entrar com uma ação para desconstituir a coisa julgada em virtude do aparecimento da prova nova. E essa ação, amigo, é a revisão criminal. Tranquilo? Então, vamos para a questão. Ó. Olha o que ele dizia. Assinale a opção que apresenta a providência a ser adotada pelo advogado de Eduardo. Aí a questão diz o seguinte, ó. A letra correta aí é a letra B de bola. Olha o que ele diz. O advogado deve ingressar com a revisão criminal, pois Eduardo descobriu uma prova que atesta a sua inocência de forma inconteste. Então, a letra B é justamente a opção correta aí da tua prova. Tranquilo? Então, a letra B de bola é a resposta da questão 68. Então, vem para cá, pessoal. Olha, em termos de processo penal, é o que eu disse para vocês.
Em tese, não tem nenhuma questão aí que eu vislumbro a possibilidade de anulação. Mas se você está com 39 aí, tá, pessoal? Se você até está com 38, não desista. Vale a pena, eu acho, você fazer uma segunda fase, porque normalmente, eu não tenho bola de cristal, às vezes a FGV não anula questão nenhuma. Já teve alguns casos em que a FGV não anulou nenhuma questão, tá? Mas geralmente, eu vou dizer assim, uma ou duas questões geralmente são anuladas. Processo penal, eu já vou dizendo de antemão, não vejo possibilidade de recurso, tá? Não vejo possibilidade de recurso. Mas se você está por uma ou até por duas, eu acho que vale a pena você tentar aí fazer a segunda fase, porque geralmente quando sai o resultado já é muito próximo da tua segunda fase. Tranquilo? E repetindo, vai fazer processo penal, vai fazer tributário, vai fazer trabalho administrativo constitucional, vem aqui para o espaço jurídico, né? Que a gente aqui garante a tua aprovação. Tranquilo, pessoal? Fica aí os comentários da prova de processo penal. Para aqueles que não conseguiram êxito, não desista, né? Porque nem sempre a gente consegue vitórias na nossa vida e às vezes com as derrotas a gente aprende muito mais do que as vitórias. Então, desejo sorte a todos. Para quem vai fazer a segunda fase, venha fazer novamente conosco aqui, repito, tá? E penal principalmente comigo e com o virgem de 40 anos, né? Que é o professor Ricardo Galvão. Tranquilo, pessoal? Espero todos vocês na segunda fase. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.